Olá, tudo bem? Conforme falado no programa anterior, hoje nós vamos trazer a Thaís Dalla para falar um pouco de mídias sociais, a importância de você estar trabalhando as suas redes e como que funciona. Vou querer saber também um pouco da diferença entre Facebook, YouTube, Instagram e como que faz para poder agregar isso dentro da sua carreira, principalmente hoje que é uma situação assim bem importante para empresas, para os profissionais autônomos, sejam médicos, arquitetos, designers de interiores, uma gama aí, né? O pessoal da saúde que tem usado bastante. Então, eu trouxe hoje aqui a Thaís para ela poder falar. Tudo bem, Thaís? Tudo. É muito prazer receber você aqui. Prazer é meu. Eu sei que você está aí, você está toda movimentada, está cheia de trabalho, está com bastante coisa, está em fase aí de ascensão. Conta um pouquinho para nós aí da sua carreira, como que ela está funcionando e o que você tem aí para contar para a gente com relação à rede social. Bom, me apresentando, né? Eu sou a Thaís, sou formada em Publicidade e Propaganda, atuo como gerenciadora de redes sociais já faz 1 ano e uns 3, 4 meses. E esse é um segmento que ele sempre me atraiu, porque se você analisar, uma coisa muito simples, como por exemplo, fazer uma compra. Por que você compra determinado produto e não compra o outro? Então, em tudo você vê marketing. Você vê marketing desde os motivos que te levam a comprar, desde a aparência daquele produto. Então, isso sempre foi uma coisa que me chamou a atenção. Tanto que na época da faculdade, quando eu escolhi publicidade, eu queria trabalhar na Coca-Cola. Queria mudar a propaganda da Dolly, porque eu não aguentava. Só que aí, conforme você vai estudando, você entende que existe um motivo das coisas serem daquela forma. E aí, eu me encantei com o marketing. Eu atuava, né, como CLT em uma outra empresa. Então, essa parte que eu faço hoje, eu nunca tinha exercido. Porque era algo que eu não me via capaz. Tanto que quando eu abria a minha rede social para começar a divulgar, eu não aparecia, eu não colocava meu rosto, né? Eu até comentei numa outra entrevista, eu usava um loginho de zebra, porque o meu nome fantasia, no CNPJ tudo certinho, é Hakuna. E na época que eu abri, era o comecinho do fechamento da pandemia. E eu fiquei com muito medo, né? Se eu era boa, se ia dar certo, e se eu estiver falando alguma coisa errada. Então, aquilo me bloqueou e eu não quis aparecer. E aí foi passando, o pessoal começou a elogiar as coisas que eu fazia, as pessoas começaram a se interessar pelo que eu fazia. E eu falei, por que não? E aí foi onde eu comecei a estudar, né? Eu já era formada em publicidade, mas aí eu comecei a me aprofundar realmente no mundo do marketing e entrei na rede social. A rede social, ela muda muito, né? Eu costumo falar que hoje a gente dorme, amanhã ela já está ultrapassada, porque o tempo todo tem uma atualização, o tempo todo tem uma novidade. Uma coisa simples, por exemplo, uma hora o Reels é 60 segundos, outra hora é 90 segundos, uma hora o Story é 15 segundos, daqui a pouco ele é 30 segundos. Então, assim, é uma coisa que muda o tempo todo. E conforme a gente vai vendo e a gente vai aplicando na nossa vida, a gente vê que tem um porquê. Com a pandemia, as pessoas, na verdade, antes da pandemia, elas só se preocupavam em postar o status da vida. Então, era foto de onde estava, qual era a boa do final de semana, onde ela ia viajar, era aquela vida. Com a pandemia, as empresas tiveram que se reinventar. E com essa reinvenção, elas descobriram a força que tinha o meio digital. Então, por exemplo, empresas que vendiam comida, que não estavam com site, que não tinham cadastro no iFood, elas tiveram que se adaptar para a nova realidade. E com isso, agora passado a pandemia, graças a Deus, a gente vê que continua a força dela. Inclusive, há alguns meses, há 1 mês atrás mais ou menos, a Forbes lançou uma matéria falando sobre a frequência, que o brasileiro é a pessoa que mais fica na rede social, principalmente no Instagram, que dá em torno de umas 14 horas diárias. Então, assim, ela tem uma força muito grande. E aí, se ela tem uma força muito grande, por que não colocar ela no meio digital? Então, essa é a força da rede social. E quando você fala assim dessa força da rede social, você deu um exemplo aí, principalmente que foi muito importante com relação àquilo que aconteceu na pandemia. As pessoas passaram a se conectar só pela rede social e ela tem aí os dois lados. Teve a questão da conexão, de saber, de conversar, e também tinha aquelas questões fake news,
e aquela avalanche de coisas, né, que foi tristes, né, do período. E você acha que faltou aí um equilíbrio? Foi uma questão, assim, era o momento e teve que acontecer? E saindo de tudo isso, como você enxerga hoje que pode estar trabalhando? Você acha que o pessoal trouxe um pouquinho veio um pouquinho carregado essa questão da rede social, do fake news, dessa história isso toda? é uma coisa que eu até abordei hoje na minha rede social. A rede social, ela é boa, só que ela precisa de um filtro. Qual que é esse filtro? A gente é bombardeado de propaganda, de notícias, de promoções o tempo inteiro. Então, só no trajeto que você entra no seu carro e você chega na sua casa ou no seu estabelecimento, você já viu muita mídia. E o que acontece com o fato da gente ver muita mídia? Às vezes a gente não pega e não absorve aquilo que é necessário. Então, por exemplo, hoje eu fiz uma brincadeira na minha rede social, que foi o quê? Eu tenho um ritual de marca que todo dia eu posto o meu calendário e o meu café. Porque essa é a minha linguagem, o café é a minha linguagem. Só que hoje eu errei a data. Eu coloquei quarta-feira, só que eu coloquei a data errada. E aí eu percebi, eu falei assim, eu não vou apagar. Então o que eu vou fazer? Eu vou ver se os meus seguidores perceberam que eu cometi esse erro. E aí eu coloquei uma enquetezinha e perguntei, você viu o erro do story anterior? Se você não viu, volta lá. Por que isso? Justamente por isso. Às vezes a gente está tão acostumado com um conteúdo, com uma matéria, às vezes até com notícias ruins, que a gente não lê. A gente não para deixa eu analisar. Essa é a importância, justamente isso é a importância do conteúdo de valor. E a rede social, ela é isso. O que acontece? Toda vez que a gente abre uma rede social, a gente precisa entender qual é o motivo dela. O que a gente quer passar com aquela rede social? Por exemplo, com a pandemia que aconteceu, a gente viu muita gente se comunicando nas redes sociais. Porque não podia sair de casa, não podia fazer várias coisas. Então, assim, era um meio de voz. Então, é o meio que o WhatsApp eu faço ligação de vídeo, é o meio que eu posto o que está acontecendo, é o meio que eu evangelizo, é o meio que eu coloco uma frase motivacional. Então, nesse ponto, ela é muito boa. Só que 14 horas, igual a revista da Forbes, são 14 horas na rede social. E o que a gente aprende? O que a gente vê? O que a gente vende? Entende? Então, por isso que o conteúdo de valor, ele é muito importante. Por isso que a gente brinca que a rede social, se ela não te atrair em 5 segundos, você já perdeu ali o público. Então, é a frase de impacto, é a palavra de impacto, é o conteúdo de impacto. É isso que vai prender o seu seguidor ali. Isso é uma conversa muito interessante. Eu vou falar para vocês que a gente faz um roteiro para poder fazer uma pergunta, mas quando o assunto começa a entrevista começa e a pessoa quando sabe do conteúdo e sabe daquilo, com propriedade daquilo que está falando, ela vai se estendendo que vai dando margem para a gente fazer aí outras perguntas, né? E eu vejo a Thaís assim, uma menina assim, tão jovem, com tanto conteúdo, crescendo aí com as suas falas, com as redes sociais, com as marcas. É uma pessoa que me dá aí também uma consultoria e ela sempre fala a mesma coisa. Eu venho de uma época, né, que o nosso trabalho, ele era divulgação em revista, era o boca a boca, né, que era o marketing que um indicava o outro, né, que era o que a gente chamava de boca a boca. E aí a gente tem um monte de coisas guardadas dentro de uma biblioteca que, se não for lá olhar, digitalizar e colocar, as pessoas não sabem o que você faz, não sabem qual é a sua... o seu trabalho, como que você pode divulgar. Então, a gente tem que acompanhar aquilo que está acontecendo, seja as redes sociais boas ou ruins, você tem que fazer um filtro de tudo. É Reels, é Instagram, é Facebook, é TikTok. Então, saber conhecer e saber qual o caminho que vai seguir. Agora, para você saber conhecer, você tem que chamar uma pessoa para poder te orientar, né? Então, aí a pessoa fala assim, eu faço marketing da sua empresa. O que é o marketing da sua empresa? Hoje eu consigo entender que o marketing, ele vem um monte de segmentos. Então, tem que discernir. Marketing de conteúdo, comportamento, redes sociais, saber diferenciar. Então, a gente precisa das pessoas e a gente precisa contratar quem pode nos ajudar a poder
alavancar o nosso negócio, que aquilo eu falo, a gente faz negócio para poder ganhar dinheiro, para poder atender bem as pessoas. Sim. E sempre ter alguém para estar cuidando do nosso legado, né? Porque cada projeto que a gente faz, ele é um filho. Então, ele não pode ficar lá armazenado dentro de uma biblioteca, porque às vezes tem muita coisa boa que a gente pode deixar aí hoje no mundo digital, no digital, e é interessante para poder mostrar para todo mundo, né? Exatamente. E é muito interessante a gente acompanhar essas mudanças, porque assim, a vida ela é feita de mudanças, certo? E, por exemplo, você tem 30 anos de experiência na área, né? Como arquiteta. E você já viveu muita coisa, você já participou de muita coisa, só que hoje, com essa atualidade, precisa mostrar. Então, por que às vezes a gente trabalha nos destaques? Por que às vezes a gente trabalha na questão de estamos na mídia? Tudo isso para que as pessoas possam acompanhar aquilo que elas não tiveram ali no momento. Porque, por exemplo, o meio offline. Vamos falar um pouco das revistas, que foi o exemplo que você citou. Sim. Muita gente, dependendo de qual era a assinatura da revista, não tinha condições. A internet, ela é um meio... revista. Exatamente. Então, assim, a internet, ela é um meio que, ao mesmo tempo que todo mundo tá ali, é um meio que todo mundo tem acesso. E aqueles que não têm acesso hoje dão um jeitinho de ter acesso, que é o que eu falo, por exemplo, os das crianças, né? Porque tem uma idade mínima para a pessoa acessar. Mas mesmo assim, eles conseguem um acesso à conta. O que eu quero dizer é, muitas vezes as pessoas que queriam conhecer o seu trabalho, elas não tinham condições. Hoje a internet, ela facilita isso. Só que por isso que precisa do profissional, para poder organizar, para poder fazer uma vitrine, para poder mostrar o conteúdo que você faz e para poder agregar valor naquilo que você construiu. Porque, por exemplo, um cartão de visita também. É comum a gente ir numa reunião, numa festa, deixar ali o cartão. Mas hoje, com o digital, o seu cartão de visita é a sua rede social. É ali que as pessoas vão saber onde você está, qual projeto você desenvolveu, qual tendência está sendo lançada. Tudo vai primeiro para a rede social. Tudo vem primeiro pela internet. Então, assim, é um meio que o tempo todo ele está em movimento. É um meio que o tempo todo ele está em mudança. E é um meio que sempre vai estar em alta. Aqui a gente não está falando aquilo que é certo ou o que é errado. A gente está mostrando aquilo que pode ser feito. Eu amo revista, adoro ir numa cafeteria que tem uma revista. Amo livro, eu preciso pegar, eu tenho essa necessidade. Sim. E aí a gente vai migrando. Isso não quer dizer que você vai migrar e que você vai abandonar. Não. Você continua mantendo aquilo que você gosta. E isso é uma coisa legal, porque assim... Aí você tinha comentado antes a respeito das diferenças das redes. Sim. Essa é a diferença das redes. Qual que é? A gente tem um público jovem colocado dentro do Instagram. A gente tem um público um pouco mais velho dentro do Facebook. A gente tem jovem dentro do TikTok. E a gente tem aquele público adulto no YouTube. Então, assim, cada canal, ele tem o seu segmento. Cada canal tem uma forma de linguagem diferente para você abordar. Então, por exemplo, às vezes o conteúdo que você postar no Instagram, ele não vai ter a mesma força, de repente, no Facebook. Às vezes um conteúdo no YouTube, ele não vai ter a mesma força no Instagram. Por quê? Por conta de tempo. Então, por exemplo, não dá para você ensinar ou dar uma aula em 1 minuto no Reels, como é no Instagram. Diferente de você ter um vídeo de mais de 50 minutos no YouTube. Então, assim... Esse que é o legal, porque por mais que a gente esteja vivendo em um mundo cheio de atualidades, a gente sempre vai conseguir atrair todos os públicos. Então, tem aquele público que assiste jornal, tem aquele público que ainda vai na banca. Então, é por isso que a mídia, ela é importante. A mídia como um todo, por isso que a gente fala de marketing, porque o marketing é isso. E ele tá em tudo. Tudo que você faz na sua vida, você vê o marketing. Que nem eu estava estudando um pouco a respeito da arquitetura, para até tentar entender a questão das tendências, né, que é uma coisa que a gente está abordando agora nas redes sociais. A gente vê influência em tudo, que nem a questão da Semana da Arte Moderna, a questão de roupas, moda, arquitetura, designer de interiores. Por exemplo, a rede social que todo mundo gosta de usar como referência, que é o Pinterest. O Instagram está se tornando a mesma coisa. Justamente, uma consulta, né? Exatamente. Então, assim, é uma vitrine. Aí você comentou, né? A gente estava falando a respeito da pandemia. Por incrível que pareça, por mais que ela seja uma vitrine, por mais que a gente mostre conteúdo, até essa questão de saber se é real ou não, a gente precisa humanizar.
Justamente. Que eu acho que esse é um ponto aí fundamental. Mesmo que tenha as redes sociais, você tem que saber humanizar e saber mostrar para as pessoas que a gente existe, né? Que atrás da tela, né? Tem pessoas, que é aquilo que a gente já vem comentando. E eu gostaria de pedir para você qual é a dica que você dá, dica, conselho, hoje para um profissional, para ele poder se destacar no mercado. Como que ele poderia estar fazendo isso usando a parte assim do meio digital? Eu ali, né, como vintage, né, sou assim, uma pessoa mais velha, estou tentando aí me adequar e tentando descobrir e traçando qual é a minha persona, para eu poder trabalhar a minha rede social com um persona que hoje eu gostaria de atender com essa experiência que a gente tem, que é para um determinado público. O que você teria aí a dizer hoje para o mercado de trabalho, seja para o arquiteto, para quem for, porque aí eu acho que é importante, vai no geral. É o que eu falei. A partir do momento que você abre uma rede social, se ela não for para o meio pessoal, você tem que ter um objetivo. Partindo desse objetivo, a gente consegue configurar toda a sua conta para atingir aquela meta. Então, vou falar de um empreendedor. A partir do momento que o empreendedor ele decide empreender, ele já sabe quem ele quer atingir, ele já sabe o que ele quer vender, e partindo disso a gente começa a criar estratégias. Então, coloca o logo da empresa, configura o negócio dele, qual é a autoridade? Você vai vender como? Vamos falar um pouco aqui vamos falar de revestimento, vou usar a Prime como exemplo, né? Qual que é o slogan da Prime? O seu negócio, o seu projeto é o nosso negócio. Quer dizer, o seu negócio é o seu projeto é o nosso projeto. Isso, o seu projeto é o nosso projeto. Olha que slogan forte. Você está dizendo para todo mundo que tem um sonho que vocês fazem parte do sonho deles e que vocês ajudam o sonho dele. Aí a gente vai para questões das autoridades. Quantos projetos você realizou? Quantas reformas você fez? Quantas vidas você transformou? Porque uma reforma, ela envolve sonho. Então, você trabalha com isso. Você coloca uma chamada de ação. Entre em contato, faça um orçamento, fale comigo. Você já configurou sua bio. Você já comunicou a sua autoridade, você já comunicou o seu slogan, você já mostrou naquilo que você é bom. Aí você começa a trabalhar o seu perfil. Você está vendendo cimento, revestimento, pisos? Você precisa ter foto do seu produto. Você precisa mostrar qual é o diferencial. Aí, como que a gente mostra o diferencial? Faz um vídeo, faz um Reels, mostra o detalhe da peça, mostra contra a luz, se ele tem algum detalhe, se ele tem... Porque aí, nesse ponto, a gente pensa, por exemplo, em roupa. A pessoa não vai estar 24 horas dentro da loja. A pessoa, às vezes, vai querer fazer uma compra online. Então, como que eu sei do relevo? Como que eu sei da claridade? Como eu sei se esse piso vai mudar? Que nem teve um conteúdo que a Prime fez, que foi de um... Você jogava água e ele não absorvia. Um piso cimentício, justamente. Isso. Que seria algo assim, drenante. Exatamente. Que não... Olha que coisa maravilhosa, porque assim, uma coisa é você falar que ele drena 100%, outra coisa é você demonstrar o produto. Sim. Então assim, quando você abre a sua rede social com o seu objetivo e você quer atingir esse objetivo, você precisa mostrar. Ah, mas vai ter só produto, vai ter só demonstração, vai ter só Reels? Não. Você tem que colocar você. Então, fala sobre a peça. Mostra onde ela pode ser aplicada. Como que a pessoa pode colocar aquilo. Onde ela vai colocar aquilo. Como que ela higieniza aquele piso. Você começa a mostrar que aquilo que você oferece, você confia. Aquilo é de qualidade. E isso começa a ganhar seguidor. E uma coisa que eu costumo falar é a importância do seguidor. O seguidor, ele não tá ali por acaso. A partir do momento que ele te segue, significa que ele gosta do conteúdo que você produz. Justamente. Só que se aquele seguidor, ele tá ali, que é por isso que eu falo que eu não recomendo compra de seguidores, ele tá ali e ele não tem engajamento com você, ou seja, ele não comenta, ele não curte, ele não compartilha, você tá perdendo engajamento. E com isso, você não consegue aparecer na aba explorar. Então, assim, o seguidor, ele não é só um número. O objetivo dele não é só
tenho 10 mil seguidores. Não. O objetivo dele é gerar engajamento na sua conta para que outras pessoas descubram o seu produto. Então, se você não interage nos stories, se você não coloca um texto atrativo, se você não coloca uma imagem de alta resolução, você está perdendo. Então, assim, é uma mídia que todos têm acesso? É uma mídia que todos têm acesso. Mas não são todos que sabem trabalhar. Justamente. E é por isso que entra o profissional. E, assim, é uma porta... 14 horas dentro da rede social. É muito tempo, né? É muito tempo para você não conseguir impactar alguém. Justamente. Isso a palavra é uma palavra correta. Você tem que fazer algo que você impacte, né? As pessoas. Que na hora que ele olhar, ele fala assim, nossa, que bacana. Porque hoje eu vejo assim, ó, o pessoal vai numa velocidade, eu não acompanho. Eu vou num ritmo e eu também, quando para, você vai olhando, tem aquela relevância. Mas, assim, hoje é muito importante você, goste ou não goste, vai ter que fazer. Vai ter que deixar, assim, abrir um pouco o espaço para você poder trabalhar as redes sociais. E aí, só para complementar, por isso que eu falo da importância do marketing de conteúdo. Porque, assim, a pessoa que te segue, ela tem uma necessidade, ela tem uma dor. Ela não tá ali só por estar. Então, o conteúdo de valor, ele serve para isso. Então, continuando no exemplo da Prime, em que eu uso esse piso? Qual é o piso mais indicado? Vamos falar sobre conforto térmico. Quais são os materiais que podem me dar conforto térmico? Quais são as variedades que você tem? Então, assim, você precisa criar um conteúdo que sane a dor do seu público. Então, essa é outra coisa importante. Além de você ter o seu objetivo, além de você saber para quem você vai comunicar, você precisa entender quais são as dores dele. Então, o que o público que te segue, ele está procurando? Ou o público que você quer que te siga, o que ele precisa? Ele precisa saber que, por exemplo, a Prime é o lugar certo para ela encontrar o revestimento que ela precisa. Então, assim, é isso que precisa, entende? Você tem que humanizar. Você tem que passar credibilidade naquilo que você oferece. Você tem que deixar o seu produto de forma que seja atrativa, para que seja o seu cartão de visita. E é isso. Gente, é muito conteúdo. Tô aqui já com o cérebro assim. Ela dá uma velocidade aqui para nós. Eu quero agradecer, Thaís, essa beleza sua. Você, assim, é uma menina assim linda. A gente tem muito respeito pelo seu trabalho. A gente vê que você faz com amor, que é aquilo que a gente fala. Se não tem amor, não faz sentido. Se não gera emoção, não faz sentido. A gente trabalha para pessoas, né? E a gente tem que impactar. É o mais bonito? Mas o que ele trouxe para nós de emoção? O que ele trouxe para nós que vai poder agregar? Né? A gente não vende só produto. A gente está aqui para fazer as coisas para as pessoas, né? Para transformar a vida das pessoas. E eu quero agradecer aqui a Thaís, foi assim uma delícia. Quero deixar aqui também que nós vamos continuar aqui com o programa Rose Chaves Decor, no Acontece Decor, e nós vamos trazer outras empresas, outros conteúdos, outras pessoas assim, gente boníssimas para poder conversar com nós, pessoas assim, gostosas de trabalhar, de conversar, alegre, que é isso que a gente está precisando aqui nesse momento. Então, toda quarta-feira vai ser o nosso programa a partir das 19 horas na Vox TV. E aí eu aguardo vocês para a gente poder continuar essa linha aí de arquitetura, decoração, moda, aquilo que a gente quiser falar e alguém achar que tem alguma coisa interessante, a gente também está aqui para poder receber o que tem mais gostoso, que é o melhor da vida, que somos nós, que somos as pessoas. Obrigada, Thaís. Imagina, eu que agradeço.